aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada bem curtinha nessa quinta-feira, foram apenas 4 jogos disputados e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E se por acaso você ainda não foi inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre o maior clássico da NBA. Ontem, Lakers e Celtics se encararam lá no TD Garden e tivemos zebra. É, rapaz, tivemos zebra. O Lakers, que não teve nem LeBron e nem Anthony Davis, bateu o Celtics fora de casa por 114-105, cara, exatamente. O Lakers venceu o Celtics no TD Garden sem ter LeBron e AD, que correspondem a 90% do time. Foi muito surpreendente o que aconteceu ontem, cara. Foi muito surpreendente. Era um jogo que o Celtics tinha obrigação de vencer. Tinha obrigação de vencer, pô, jogando em casa, enfrentando um Lakers desfalcado. O Celtics precisando, né, vencer grandes jogos para passar mais confiança. Pô, velho, o Celtics tinha que ter ganhado ontem, mas não ganhou, né? O Austin Reeves colocou o Celtics no bolso. A verdade é essa. Vamos lá, contar a história do jogo para vocês. Logo de cara, né, o Lakers deixou muito claro que a noite do Celtics não seria fácil. O Reeves e o D'Angelo Russell iniciaram o jogo muito bem, tiveram um primeiro quarto excelente e fizeram o Lakers vencer a primeira parcial por 28-25. No segundo quarto, o Lakers seguiu melhor, seguiu superior, né? O perímetro do Lakers foi absurdo, né? O Lakers conseguiu matar muita bola de 3. O Vanderbilt fez um ótimo trabalho defensivo, infelizmente acabou se lesionando no decorrer da partida. Até preocupa, né, pro decorrer da temporada o Vanderbilt, mas no segundo quarto, enquanto ele esteve em quadra, ele teve um baita do impacto na defesa. E o Lakers conseguiu fechar o segundo quarto, vencendo por 32-21 e foi para o intervalo vencendo por 60-46. 60-46. O Lakers dominou o Celtics no primeiro tempo. Dominou. No terceiro quarto, o Celtics deu uma melhorada. Jason Tatum jogou muito bem, o próprio Jaylen Brown, que mesmo não pontuando tanto, conseguiu encontrar ali boas assistências, conseguiu ali dar uma impactada, e o Celtics conseguiu dar uma cortada no prejuízo, diminuiu para 10 pontos. Só que no último quarto, o Lakers foi muito bem. Apesar do Celtics ter tentado, né, voltar para o jogo, ter pressionado ali, o Lakers não se desesperou, né? O Lakers foi muito maduro no quarto período, fechou muito bem o jogo e faltando ali uns 3 minutos para acabar, o Lakers matou a partida com uma bolaça de 3 do D'Angelo Russell depois de uma bela movimentação de bola. Foi uma jogada muito bonita e com essa bola do D'Angelo Russell, o jogo acabou e o Lakers venceu o maior clássico da NBA sem os seus 2 melhores jogadores. Cara, eu ainda não tô acreditando nessa vitória do Lakers. Não tô acreditando, mas realmente aconteceu. O Lakers teve uma das suas melhores atuações na temporada. De longe, foi o melhor jogo, foi a melhor apresentação do elenco de apoio do time. De longe, sabe? Time consistente, do começo ao fim. Controlou muito bem o jogo, fechou bem pra caramba a partida. Cara, assim, foi impressionante o que o Lakers jogou ontem. Foi impressionante e merecidamente venceu. 25ª vitória do time. O Lakers precisava, né, de uma boa vitória depois das 2 últimas derrotas para Houston e Hawks, que foram derrotas bem feias, por mais de 15 pontos e tudo. O Lakers precisava dar uma resposta e conseguiu, né? E respondeu em grande estilo, vencendo o seu maior rival
dentro do TD Garden. Só para vocês terem noção, essa foi apenas a terceira derrota do Celtics no TD Garden. A terceira derrota. Parabéns pro Lakers. E parabéns pro Austin Reeves. 32 pontos e 7 bolas de 3 pro Austin Reeves. Inacreditável o que o Reeves jogou ontem. Nossa, cara, que jogo do Austin Reeves. Que jogo. Além dele, DeAndre Russell, muito bem. 16 pontos, 8 rebotes, 14 assistências, aparecendo nos momentos críticos da partida, tomando boas decisões. Outro cara que jogou bem, Jackson Hayes, muito intenso no garrafão, terminou com duplo-duplo de 16 pontos, 10 rebotes, teve um excelente aproveitamento, teve mais de 70% de aproveitamento nos arremessos. Cara, que jogo do Lakers, velho. Que jogo do Lakers. E com essa vitória, o nosso querido Darvin Ham segue vivo. Segue vivo no cargo. Ê, Darvin Ham, hein? Vai acabar ficando até o fim da temporada, hein? Impressionante. Só que depois de ontem, o que eu vou falar do Darvin Ham? O que eu vou falar? O cara não teve o LeBron e Anthony Davis e ganhou do Celtics no TD Garden. O que eu vou falar do Darvin Ham? Não tenho o que falar agora sobre o Boston Celtics. Aí tem muita coisa para falar. Olha, vamos lá. Eu sei que tem uma galera que vai querer passar pano pro Celtics falando que clássico é clássico, né? Perder pro Lakers não é uma vergonha, maior rival e tudo. Só que, velho, quando você olha pro contexto do jogo de ontem, foi vexatória a derrota. Assim, uma coisa é você perder pro Lakers com o LeBron e Anthony Davis ali. Outra coisa é você perder pro Lakers sem os dois e tomando, cara, 32 pontos do Austin Reeves, que é um ótimo jogador, mas, pô, velho, você ser cozinhado pelo Austin Reeves em casa é algo muito forte. É algo muito forte e é uma parada bem feia, tá? Ficou feio pro Celtics ontem. Ficou feio. O Celtics que já tem esse rótulo de pipoqueiro e de time que se apequena em jogos grandes, ontem essa narrativa ganhou ainda mais força. Eu tô batendo muito nessa tecla a temporada inteira. O Celtics é um grande time. É o melhor time da temporada. Só que o Celtics precisa vencer grandes jogos com mais frequência. Não é que o Celtics só ganha de time ruim. Não é isso. O Celtics ganha de bons adversários. Só que quando enfrenta grandes adversários e quando encara grandes jogos, quando está em grandes palcos, o Celtics, em vários momentos, se apequena, perde, decepciona. E isso é algo que tem que acabar. Se o Celtics quer mesmo ser campeão, o Celtics precisa se provar em grandes jogos. Ontem, o que faltava para o Celtics ganhar? Tava tudo favorável para o Celtics. Time completinho, jogando em casa, onde até ontem só tinha perdido 2 vezes, enfrentando um Lakers sem moral, vindo de 2 derrotas seguidas e esburacado. O que faltava para o Celtics ontem? O que estava desfavorável para o Celtics ontem? Foi uma derrota vexatória, sim. O Celtics precisa ser criticado, sim. O Mazzulla tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Mazzulla falando, isso aqui é NBA, jogos assim acontecem. Pô, não dá para acontecer. Desculpa, não dá para acontecer. Não dá. Então, assim, parabéns pro Lakers. Foi uma vitória gigantesca, mas não dava pro Celtics perder esse jogo. Não dava. Não dava. Foi vergonhoso, sim. Vergonhoso, sim. E essa derrota vai marcar a temporada do Celtics. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Se o Celtics não chegar nas finais, se o Celtics não for campeão, todo mundo vai se lembrar dessa derrota. Todo mundo.
Todo mundo. Todo mundo vai lembrar do dia que o Celtics perdeu em casa para um Lakers sem LeBron e sem Anthony Davis. Todo mundo vai se lembrar do jogo que o Celtics foi cozinhado pelo Austin Reeves no TD Garden. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos lá, vamos seguir o vídeo falando sobre Knicks e Indiana. Que jogo, hein? Que jogo. Que jogaço. O Knicks venceu o Indiana por 109-105 num jogo onde o Knicks estava cheio de desfalque. O Giannunobi não jogou, Randall não jogou, Quentin Grimes não jogou, Mitchell Robinson não jogou. Só que mesmo com todos esses desfalques, o Knicks venceu graças a quem? Ao All-Star Jalen Brunson. O que o Jalen Brunson jogou ontem, meus amigos, foi um colosso. Um colosso. Vamos lá, falar sobre o jogo. O Pacers começou o jogo melhor. O primeiro quarto do Pacers foi bem bom. O Aaron Nesmith teve um desempenho excelente e fez o Pacers abrir 10 pontos no primeiro quarto. No segundo quarto, durante a maior parte ali, o Pacers foi superior, conseguiu administrar bem a sua vantagem, só que ali nos minutos finais, o Jalen Brunson cresceu e conseguiu diminuir o prejuízo para apenas 7 pontos indo para o intervalo. No terceiro quarto, o Knicks seguiu se recuperando graças ao Jalen Brunson e conseguiu diminuir para 5 pontos a diferença. O Jalen Brunson fechou o terceiro quarto já com 29 pontos marcados. O cara tava jogando muito. E aí, no quarto período, quem brilhou, além do Jalen Brunson, que marcou 11 pontos, e foi ele quem virou o jogo, mas além dele, a defesa do Knicks brilhou. O Knicks teve um desempenho defensivo impecável no quarto período, limitou o Indiana a apenas 18 pontos no quarto e conseguiu fechar o jogo de forma muito sólida. Foi um fechamento de jogo muito bom do Knicks, que saiu com a sua 32ª vitória na temporada e a sua 10ª vitória nos últimos 11 jogos. O Knicks é o time mais quente da NBA no momento. Eu sei que o Cavaliers está jogando muito bem também. Daqui a pouquinho eu falo, inclusive, da vitória do Cavs contra o Memphis. Mas o Knicks está muito impressionante. Está muito impressionante. Mesmo desfalcado, enfrentando um grande adversário, o Knicks jogou demais. Jogou demais. E o que o Jalen Brunson está praticando de basquete é surreal. É surreal. Eu já venho falando do Jalen Brunson há um tempo, que ele tinha que ir pro All-Star, que ele merecia ir pro All-Star, e ontem ele só comprovou o quão merecedor de ir pro All-Star ele é. 40 pontos, com 50% de field goal, e colocou o jogo no bolso. Do mesmo jeito que o Austin Reeves colocou o jogo no bolso no TD Garden, o Jalen Brunson colocou o jogo no bolso no Madison Square Garden. Só que jogou ainda melhor. Jogou demais, cara. O que o Jalen Brunson joga é bizarro, bizarro. E sim, eu critiquei o contrato que o Knicks deu para ele. Eu fui um dos burros que criticou o Jalen Brunson. Só que eu não tenho problema nenhum em chegar aqui e falar que eu errei. Eu errei. E ainda bem que eu errei. Porque como é bom ver o Jalen Brunson em quadra. É um franchise player, sim. Sim, é sim um franchise player. E nesse período onde o Knicks tem lidado com desfalques, ele cresceu demais. E é isso que grandes jogadores fazem. Eles crescem na adversidade. Eles crescem nos momentos que o time mais precisa. E o Jalen Brunson tá fazendo isso. Além dele, eu acho que o Isaiah Hartenstein merece muito elogio, viu? 12 pontos, 19 rebotes, 6 assistências, com 75% de field goal. Hartenstein ontem jogou demais e foi muito importante, principalmente no fechamento do jogo. Gostei muito do Hartenstein e baita vitória do Knicks. E uma derrota dura para o Indiana, porque era um jogo que dava para ter ganhado. O Indiana começou melhor, sabe? Dava para o Pacers ter ganhado o jogo. Dava para o Pacers ter ganhado. Nossa, me embolei todo aqui, meu Deus do céu. Dava para o Pacers ter ganhado, mas não ganhou. Sofreu sua 22ª derrota. Vamos lá, vamos seguir o vídeo falando sobre Cavs e Memphis. O Cavs venceu
o Memphis Grizzlies fora de casa por 108-101. Só que não foi um jogo muito fácil não, viu? Não foi um jogo muito fácil não, assim como aconteceu contra Detroit. O Cavs venceu, mas não convenceu. Não convenceu. O primeiro tempo do Cavaliers foi bem ruim, né? O Memphis foi bem melhor no primeiro tempo, conseguiu até, de certa forma, dominar, principalmente ali no segundo quarto. Só que na volta do intervalo, o Cavs melhorou, né? A defesa do Cavs fez um ótimo trabalho, né? O terceiro quarto do Cavaliers, principalmente, foi bem bom, né? Meteu uma parcial de 30-22 e virou o jogo. E aí o Cavaliers ganhou. Só que é aquela, né? Vitória, mas né? Não foi aquela vitória. Mas no fim do dia, no fim da noite, o que vale é a vitória ser contabilizada, e foi, né? 30ª vitória do Cavs na temporada, 12ª vitória nos últimos 13 jogos. Cavaliers, mesmo não convencendo nas últimas rodadas, segue muito quente e segue subindo na tabela. Destaque de ontem, Donovan Mitchell, 25 pontos e 7 assistências para o All-Star Donovan Mitchell também, né? Ontem foi a noite dos All-Stars. Jalen Brunson jogou muito bem, Mitchell jogou muito bem e o Maxey também jogou bem pra caramba. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa atuação mágica do Tyrese Maxey. Mas antes, é importante destacar também o ótimo jogo do JJJ, né, Jaren Jackson Jr., que ofensivamente tem crescido muito nas últimas semanas. Ontem teve mais um bom jogo, né, no lado ofensivo. Foram 25 pontos e 3 bloqueios para o JJJ. E para fechar esse resumo, falar sobre a vitória dos Sixers em cima do Utah Jazz, né? Jogando sem Joel Embiid, que deve ficar fora por um tempinho por conta da lesão que ele sofreu no menisco do joelho. Jogando sem o Embiid, o Philadelphia bateu o Jazz em Salt Lake City, graças a Tyrese Maxey. Ontem o Tyrese Maxey mostrou o porquê que ele merece ir para o All-Star, e ele mostrou que pode sim existir vida em Filadélfia nesse período sem Joel Embiid. Maxey ontem jogou muito e liderou o Filadélfia para essa vitória por 127-124. Logo no primeiro tempo, né, o Maxey ele mostrou que seria uma noite especial para ele, né? Ele teve um primeiro tempo muito fantástico, foram 32 pontos com 6 bolas de 3 convertidas só na primeira metade do jogo. Foi absurdo o que o Maxey jogou e graças a ele o Philadelphia foi para o intervalo vencendo por 10. Na volta do intervalo, o Jazz se recuperou, né? O terceiro quarto do Jazz foi muito bom, né? O time meteu uma parcial de 32-22 e levou o jogo empatado pro quarto período. E no quarto período foi loucura. Foi loucura, Maxey e Markkanen foram os grandes protagonistas do quarto período. Os dois ficaram ali trocando cestas o tempo inteiro. Foi um jogo maravilhoso, foi um duelo muito bom entre os dois. Faltando 2:30, o Jazz conseguiu virar o jogo, não com o Markkanen, mas sim com o Collin Sexton. Só que faltando 1:40, o Maxey foi lá, respondeu com uma bola de 3 e empatou o jogo. E faltando 40 segundos, quem é que apareceu para virar o jogo para os Sixers? Tyrese Maxey? Não. Patrick Beverley, exatamente. O nosso querido Zé Pequeno matou uma bolaça de 3 ali no corner, virou o jogo para Filadélfia e ali nos últimos segundos tivemos ali uma certa loucura no finalzinho. Foi um final de jogo meio conturbado, mas no fim, Filadélfia conseguiu garantir a vitória. 30ª vitória do time na temporada. O Philadelphia precisava vencer depois de 4 derrotas seguidas e conseguiu, né? Venceu um baita adversário jogando fora de casa e venceu graças a Tyrese Maxey. 51 pontos para o Tyrese Maxey ontem, meus amigos. 7 bolas de 3 convertidas. Simplesmente o career high para esse moleque que tem feito uma temporada espetacular. Eu acredito que o prêmio de Most Improved Player já tem dono. Já tem dono. Não tem como não ser o Tyrese Maxey. Ele saiu de uma promessa
de um bom jogador para uma estrela. Hoje, Tyrese Maxey é uma estrela da NBA. É um dos melhores guards da Conferência Leste. É um dos melhores jogadores da Conferência Leste. E eu não estou falando isso só pela seleção dele pro All-Star. Não. Eu estou falando isso pelo que ele está jogando. Não é de hoje que eu estou falando do Maxey. Que eu estou falando que ele tem se consolidado como uma das estrelas da NBA. Já estou falando isso há muito tempo. E essa ida pro All-Star só foi meio que a chancela para ele. Porque o que ele tá jogando, meu amigo, é surreal. É surreal. Que evolução. E como é importante pro Sixers ter um cara desse nesse momento. Eu acredito que o Sixers vai conseguir ter um bom desempenho mesmo sem o Embiid. Porque, além de ter o Maxey, tem também um treinador fantástico, que ontem fez um trabalho espetacular, né? O que o Nick Nurse treina é brincadeira. O que esse cara sabe de basquete é um colosso, Nick Nurse. É um colosso, Nick Nurse. Grande vitória do Sixers e bom jogo também do Jazz, que conseguiu se recuperar bem ali na volta do intervalo, mas acabou perdendo dentro de casa. É isso, meus amigos. É isso que eu tinha para falar sobre a rodada de ontem. Rodada curta, mas que rendeu um vídeo até longo, né? Mais de 20 minutos de vídeo aí. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar aí com a galera. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.